Os irmãos podem tomar assento na presença de Deus. O Senhor está aqui. Como é bom estarmos reunidos na presença do Senhor. Repita comigo assim, irmãos amados: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque as minhas palavras há um milagre. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós tivemos nessa sexta-feira a rede de homens. Foi uma das redes de homens mais abençoadas e ungidas de todo o ano. Glória a Jesus. E nesta sexta-feira nós falamos sobre o filho pródigo. E Deus trouxe para nós uma palavra a respeito do caminho. E eu, depois da rede, fiquei meditando sobre isso. E um amigo me falou sobre essa questão do caminho, que nós devemos aproveitar o percurso, aproveitar a viagem, curtir a caminhada. E Jesus, Ele é o caminho das nossas vidas. E muitas vezes as pessoas perdem a vida porque estão buscando a felicidade em um ponto, estão buscando a felicidade em um destino, em uma chegada. Mas na realidade a felicidade está, e o desenvolvimento da nossa vida está, e esse destino e esta chegada, do ponto de vista de Deus e da palavra do Senhor, ele também está na maneira como nós caminhamos. Porque Jesus não é uma estrada, mas Jesus é um caminho justamente dessa maneira. E hoje de manhã alguém me disse que nós devemos nos revestir de Cristo, é como vestir uma roupa de Jesus. E então andarmos nesse caminho que é o caminho de Jesus, e aproveitarmos o caminho. Diga para o irmão que está aí do seu lado: aproveite o caminho. Esse é o segredo da vida, irmãos. E isso faz toda a diferença. E quando eu meditei nisso, que Jesus é o caminho, a maneira como nós vivemos nessa vida, Deus me deu a revelação sobre uma palavra, que é aquela palavra que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu entendia do ponto de vista terreno aqui dessa nossa terceira dimensão da matéria. Eu olhava para isso e eu pensava: não, nós que somos do Senhor, que temos a fé, vem algumas dificuldades, alguns reveses na vida, enfrentamos percalços, mas por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso amor à palavra, do nosso compromisso com Deus e com a sua palavra, no final, todas estas coisas vão contribuir para o nosso bem. E nós vamos ver que no final vai contribuir para o nosso bem. E isso, de certa forma, é verdade, porque Deus, Ele realmente tem bênçãos para as nossas vidas. Mas quando eu percebi essa questão de nós aproveitarmos o caminho, que nós precisamos viver o caminho, então eu entendi que na realidade essa palavra pode também ser interpretada de uma maneira um pouco diferente. O que significa? Tudo é oportunidade. Todas as coisas boas e más que nos ocorrem, que nos acontecem, todas as coisas, todas as circunstâncias, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisas boas e coisas não tão boas, coisas que nós esperamos e coisas que não saem como nós queríamos, como nós gostamos, mas são todas elas oportunidades para nós manifestarmos ali o caminho, para nós manifestarmos ali a vontade de Jesus, as escolhas que Jesus faria se Ele estivesse em nosso lugar. E por isso, meus irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse juntamente me traz a ideia da soma de tudo isso, que nos desenvolve, que nos amadurece, que nos faz pessoas melhores. E aí a gente falou sobre isso nessa rede de homens. Nós falamos sobre obediência, sobre comunhão com Deus, sobre nos tornarmos para Deus,
voltar o nosso coração, tornar para Deus, voltar o nosso coração para Deus, e como isso faz a diferença, como isso faz com que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas, e o Senhor quer que nós vivamos assim. A história do filho pródigo é uma história que resume a história cristã e a história da humanidade, porque o homem, desde o jardim do Éden, ele estava ali na casa do Pai, na comunhão com o Pai, ele desfrutava da presença do Pai, mas ele resolveu ter esta individualidade, essa independência. Ele ouviu a voz da serpente dizendo: olha, se você olhar para essa árvore, se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. E o homem decidiu se tornar independente da vontade de Deus, e fez aquilo que era contrário à vontade de Deus, e isso o afastou de Deus. E a humanidade fez esse caminho, se afastando de Deus dessa maneira, se afastando da vontade de Deus dessa maneira. E eu achei importante trazer isso como introdução hoje, irmãos, porque o propósito eterno de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, quando a gente faz esse caminho de nós nos tornarmos para Deus, nós cumprimos o propósito, porque o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E aquele filho que estava longe da vontade do Pai, vivendo independentemente, como se Deus não existisse, ele estava morto para o propósito de Deus. Ele era um servo inútil. E a Bíblia tem uma palavra muito dura a respeito disso: servos inúteis. Jesus olha para esse servo inútil e diz: servo inútil, tirai-o daqui, lançai-o no fogo ardente. Então, que o Senhor possa nos despertar nessa noite, meus amados irmãos. E eu quero abrir juntamente com os irmãos Êxodo capítulo 5, versículo 1. Êxodo, abra comigo Êxodo, eu vou usar hoje a NVI. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Nós vamos lendo e falando. Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Meus irmãos, não tem como a gente celebrar a Deus, adorar a Deus no mundo, no Egito, no pecado. Não adianta nós ficarmos nos enganando. Você precisa sair de lá. Você precisa sair dos teus pecados, abandonar os teus pecados e vir para celebrar, para adorar o Senhor. Nós vamos ler na continuação do texto aqui, irmãos, que Deus pediu para eles saírem 3 dias de caminhada para oferecer sacrifício a Deus e celebrar uma festa para o Senhor no deserto. E isso é muito importante. Deus ordenou que o povo fizesse esse caminho de 3 dias pelo deserto para que eles pudessem sacrificar. Nós não podemos sacrificar as nossas próprias vidas para nos salvar, porque não é através do nosso próprio sangue que somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pelo sangue que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu por nós na cruz do Calvário. Nenhum de nós poderia salvar a si próprio. Por isso que nós recebemos esse amor de Deus sem termos o que fazer, nem como retribuir. E é por isso, irmãos, que a manifestação deste amor, diz a palavra do Senhor, nos constrange. Diz assim o texto bíblico: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Logo, aqueles que vivem, nós, os que estamos vivos, aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas agora vivem por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Essa consciência do amor de Deus, que deu o seu sangue por nós, que nos amou dessa maneira, essa consciência deve gerar esse constrangimento nas nossas vidas. Isso é moral, irmãos. E dessa maneira, compreendendo dessa forma, nós não queremos mais viver para nós mesmos, mas queremos daqui para frente viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porém, irmãos,
embora nós não possamos fazer nenhum sacrifício para salvar as nossas vidas, para construir uma igreja, para construir um ministério, para construir a nossa história de vida, para construir esta igreja. Não estou falando da igreja que nós vamos construir, mas esta igreja, como nós temos feito, pedras vivas, não é sem sacrifício nosso e do nosso povo. É necessário que nós venhamos nos sacrificar. E o povo dessa igreja, como no encontro com Deus de líderes, o Senhor falou conosco, são como formiguinhas, porque se desdobram trabalhando por pessoas, gastam gasolina, fazem muitas visitas. Há muitas pessoas aqui dirigindo grupos, fazendo a obra de Deus, trabalhando pelo Senhor, e isso é necessário. Nós podemos até construir a igreja mais confortável de Caçador, se Deus quiser. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia! Mas nós não podemos nos tornar jamais, irmãos, a igreja mais cômoda de Caçador, com pessoas acomodadas. Que Deus nos livre disso, que isso nunca aconteça conosco, irmãos. Por isso, nós precisamos nos sacrificar e fazer a obra do Senhor. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque o amor de Cristo nos constrange. Nós fazemos isso por amor às pessoas, porque Jesus sacrificou a sua vida por nós, então nós precisamos também fazer algo por Ele. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que você está aqui nessa noite, porque Deus está chamando você. E que bom que você veio, mesmo com frio. Você demonstra a importância do culto, você demonstra o teu amor por Deus, e você está aqui buscando a Deus, isso agrada o coração do Senhor. E o texto continua em Êxodo, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e com a espada. Veja essa palavra, eles insistiram. Muitas vezes a gente recebe alguns nãos, irmãos, mas a gente tem que insistir na obra de Deus. Eles insistiram. E eu quero que você repita comigo: oferecer. E eles disseram: o Senhor nosso Deus nos pediu que nós saiamos ao encontro dele 3 dias de caminhada para que possamos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora eu pergunto para os irmãos, um povo 400 anos escravizado, 400 anos de escravidão, e a primeira coisa que Deus faz é pedir que eles ofereçam algo. Imagine isso, irmãos. Por que isso ocorre? Saiam 3 dias de caminhada e ofereçam sacrifícios. Eu pergunto para você, se algum de vocês falasse algo semelhante com relação a uma pessoa nesta situação, você não seria criticado? Com certeza te criticariam. Nossa, cara escravo, e ele está pedindo: sai e venha ao meu encontro e ofereça a mim alguma coisa. Mas por que Deus disse que o povo saísse e lhe oferecesse? Porque esse é um princípio espiritual. Eles ficaram tantos anos na escravidão, fazendo tijolos para trocar por um salário de escravos, que eles tinham uma mentalidade de escravos. E Deus pediu que eles oferecessem algo, porque Deus queria mudar a sua mentalidade. Porque esse povo, Deus desejava que eles fossem um povo conquistador. O Senhor queria levá-los a conquistar a terra prometida, a conquista da terra prometida. Embora Deus estivesse com eles, irmãos, eles tiveram que pelejar.
Eles tiveram que enfrentar muitas batalhas e eles precisavam ser um povo conquistador. A palavra do Senhor nos traz o Antigo Testamento como uma sombra, porque Deus deseja que eu e você sejamos um povo conquistador. A Bíblia diz, irmãos, que você não consegue entrar no céu sem ser por violência. A palavra de Deus usa exatamente esse termo. Ninguém herda o reino dos céus sem ser por violência, sem ser violento, sem ser com muito esforço, porque o caminho de Deus é apertado, a palavra de Deus é estreita, o caminho é apertado e são poucos que entram por ela, são os conquistadores que entram por ela. Está escrito, irmãos, ao que vencer, não é para todo mundo, o céu não é para qualquer um. O céu não é para aqueles que levam a vida de qualquer maneira. No final Deus perdoa, no final nós damos um jeitinho. Não, irmãos, o céu é para aquele que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Ao que vencer, farei dele uma coluna no meu santuário. Por isso nós temos que ser um povo conquistador. E eles eram escravos, eles não tinham uma mentalidade de conquista. Então Deus vem agora e diz a esse povo: venham e ofereçam, porque só oferecendo vai mudar a mente de alguém que não tem nada para dar, para alguém que tem algo para oferecer. Se você está pensando, irmão, em conseguir trabalho pedindo, ao invés de oferecer o que você sabe fazer, o que você espera? Talvez as pessoas vão te dar um trabalho por pena, mas pena nunca levantou alguém nesta terra. Pelo contrário, as pessoas são levantadas porque aquilo que fazem é necessário, porque aquilo que você faz é estimado, é admirado, é apreciado. Aí sim, isso levanta. Então você não tem que pedir, você tem que oferecer aquilo que você pode contribuir, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem. Deus quer transformar a mentalidade, e é por isso que Ele diz para aquele povo escravo: saiam e me ofereçam. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, transformar a nossa mente. O Senhor não nos chamou como povo para nós sermos cauda, o Senhor nos chamou para nós sermos cabeça. Os líderes não vivem da pena das pessoas, os líderes vivem daquilo que eles oferecem para as pessoas. O Brasil, irmãos, é um país que tem que mudar a sua cultura. Nós fomos colonizados, temos uma cultura escravagista, de exploração, de colônia, mas nós temos que mudar isso. Lá fora as pessoas têm pena do brasileiro. Muitas vezes quando os pecadores, pessoas que querem cometer pecado, lembram do Brasil: turismo, exploração sexual, mulherada, carnaval. Diga misericórdia, irmãos. Pelo contrário, nós precisamos ser admirados, nós precisamos ser necessários no mundo. É uma cultura que precisa ser mudada. Aqui nós temos uma cultura de esperar as coisas, de vir buscar a Deus só buscando, só com demandas, só requerendo de Deus. Os jovens esperam muitas coisas da vida, e às vezes quando pensam, os jovens solteiros, tem jovem solteiro aqui, levanta a mão. Quando pensa vou arrumar alguém, para casar, faz uma lista. Já fez a lista de como que você quer a pessoa? E daí os meninos, loira, alta, magra, olho azul, 3 idiomas, diga misericórdia, né, irmãos? Mas você reprovou em português lá na escola, filho. Então não é o que você espera, é o que você tem para oferecer. Se você não tem nada para oferecer, como é que você vai querer um negócio desse naipe aí? Diga misericórdia. Então é isso, irmãos, Deus quer transformar a nossa mentalidade.
E é comum a gente ver homem feio com mulher bonita, né? É ou não é, irmãos? E aí o pessoal fica perguntando, mas o que que ela viu nele? Não é o que que ela viu, o que que ela ouviu. Que o cara tem uma conversa, misericórdia. A pastora disse, ou o que que ele ofereceu. Mas irmãos, mesmo que tenha uma conversa boa, você, irmã que está aqui, veja bem. Você que está perto de uma irmã aí, diga para ela, veja bem, irmã. Não vá só na conversa, que as irmãs vão na conversa, né? Não vá só na conversa. Veja bem, irmã. E olha que tremendo, irmãos. Nós estamos falando sobre isso. Existe uma ordem de fatores. Diz a palavra que Deus formou o homem. Então, primeiro, formação, né? Deus formou o homem com o seu trabalho manual. Quando o homem estava formado, um homem maduro, formado, aí Deus deu trabalho para o homem. Aí o homem já tinha trabalho, já trabalhava, aí já podia sustentar, manter uma casa, manter uma família. Aí Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem viva só. Até então não. Diga para o irmão aí, viu, irmão? Até então não. Daí Deus olhou para o homem, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma pessoa para ajudar, para auxiliar, idônea, que lhe corresponda. Aí Deus fez a mulher. Aí daí o jovem se atropela tudo, né? Vai lá, se ajunta, nem são formados, nem são maduros, daí vão amadurecendo, no andar da carruagem vão virando o que vão virando. Às vezes um bicho do Apocalipse, diga misericórdia. Daí passa o tempo, ai, não era isso que eu queria para a minha vida. Mas claro, boa essa pregação para o dia dos namorados, né, pastora? Especial, aleluia. Então, veja bem, a mulher tem que ver bem, tem que esperar o cara, daí ela vê. Não, ele é mecânico, ele lida com graxa, eu vou ter que limpar a roupa com graxa. Não tem problema, eu correspondo a esse homem, eu vou aguentar firme aqui, é isso que eu quero para a minha vida. Maturidade, ela sabe. Isso aí aconteceu essa semana passada, irmão. Chegou um irmão aqui e disse, pastor, a mulher não me ama, diz que eu sou bafendo. Daí falou uns outros negócios que não vou falar aqui para os irmãos. Odeia cheiro de graxa, eu trabalho com graxa. Eu estou lavando minhas roupas lá na oficina para não chegar com... Então é assim, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Agora, vê o propósito de vida da pessoa. Não, esse propósito de vida combina com o meu propósito de vida. Deus não une pessoas tão somente, Deus une propósito. Então eu correspondo, a gente conversa, tem aqui um negócio, nós vamos se unir e nós vamos arrebentar, nós vamos prosperar juntos. É isso que Deus quer, amém, irmãos? Então essa é a pergunta. Não é pedir, é o que eu tenho para oferecer, irmão. O que você tem para oferecer? Você está se capacitando com valores, com princípios, com disciplinas que você possa oferecer? Ou você só está passando por essa vida aqui para desfrutar de alguma coisa, sem contribuir com nada? Então Deus diz a esse povo, 400 anos escravizados, saiam e me ofereçam. Certamente, irmãos, Deus não necessitava de nada que eles pudessem oferecer, mas eles necessitavam oferecer para transformar a sua mentalidade. O Senhor nos disse, irmãos, há muitos anos atrás, quando nós estávamos começando com a igreja, veio o pastor Bira de Curitiba pregar a palavra aqui, ele disse, irmão Alex, irmã Rovena, eu vejo muitas pessoas entrando por aquela porta, pessoas problemáticas. A gente chegou a estremecer. E de fato, irmãos, entrou tanta gente problemática, tanta gente problemática por aquela porta. Os irmãos podem ver pelos meus cabelos brancos, pelo desgaste. 21 anos de ministério, irmãos, de igreja. Mas eu agradeço a Deus,
porque hoje essas pessoas problemáticas foram discipuladas e são solucionadores de problemas. Aleluia! As pessoas vêm na igreja e entram na igreja para pedir, com petições, com demandas, mas a gente tem a missão e o propósito de Deus na vida da igreja, de todos nós, irmãos, não só meu, mas da tua vida, porque você tem que fazer discípulo. O Senhor disse, ide fazer discípulos. Isso não é para o pastor, isso é para o corpo de Cristo. E essa demanda, irmãos, nós temos que tomar essa responsabilidade para nós, dizer, Senhor, nós vamos discipular de tal maneira que a pessoa vai entrar pedindo e vai sair oferecendo. Aleluia! A pessoa entra nesse lugar pedindo saúde e vai sair daqui oferecendo saúde. A pessoa entra aqui pedindo libertação e vai sair daqui libertando. A pessoa entra aqui nesse lugar pedindo perdão e ela vai sair daqui perdoando. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer, irmãos, porque nós temos que nos transformar e transformar a nossa vida de pedintes a ofertantes. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E diz assim: apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. Algumas versões dizem assim, Deus transformará vocês, mas está errado, porque essa palavra é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus faz a parte dele, mas você tem que mudar a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você oferece, irmão? O que você oferece? O que você oferece a Deus? O que você oferece para esta cidade, para o teu país? O que você oferece para a tua igreja? O que você oferece, pelo menos, para a sua família? Creia que só pedindo, porque é de Deus pedir, o Senhor nos incentiva a pedir. Está escrito, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Mas creia, meu irmão, que só pedindo você não vai para frente, mas certamente oferecendo, quando você começar a oferecer, você vai para frente. Diga para Deus então, faça oração, diga para Deus, Senhor meu Deus, me dê valores, me dê força, eu quero me transformar num discípulo, para que eu tenha o que oferecer, porque esse é o caráter de um conquistador, irmãos, esse é o caráter de alguém que vai entrar no céu. É necessário, para você completar a visão de vida que Deus tem para você, não tem como você ter uma visão completa, sem desenvolver o caráter. Então isso é necessário. E ao mesmo tempo que Deus nos abençoa, Deus nos educa. Ao mesmo tempo que Deus nos abençoa, Deus nos educa. Porque muitas vezes nós temos que ser reeducados, porque a educação que recebemos da nossa casa não foi bíblica. Não veio da sabedoria do alto. Foi uma educação precária. Então, irmão, como que alguém pode ser cristão e deixar o lugar onde você vive, o lugar onde você mora, sujo? Como que você pode ser cristão e não limpar onde você está? Como que você pode ser cristão e não ser organizado no teu trabalho, na sua casa, na sua vida? Como podemos ir para frente sem sequer recebermos a educação correta? Então, irmãos, não se trata somente de nascer de novo, mas se trata de sermos reeducados por Deus. É o que acontece conosco no discipulado.
Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido. Você está convencido, irmão? Pois estou convencido, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem qualquer outra coisa criada, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Por quê, irmãos? Aqui ele está falando, não de uma expectativa, de um negócio assim, só filosófico, de uma intenção. Ele está falando do caráter desenvolvido, porque ele enfrentou demônio, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou anjo, ele enfrentou a perigo de morte, ele enfrentou passar necessidade, ele enfrentou também tem abundância, e agora de dentro de todas essas coisas ele diz, estou convencido, eu tenho um compromisso com Deus, e nada dessas coisas que eu venho a passar na vida pode me separar do amor de Deus, do amor do meu Deus que está em Cristo Jesus. Isso é caráter, isso é compromisso. Talvez muitas pessoas venham, eu vou recitar esse texto aí, pastor. Daí acontece um problema, e ele está lá, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Meu marido me abandonou, me trocou por aquela outra, agora não vou mais na igreja, não vou mais na célula. Ué? Onde é que está o compromisso com Deus, com Jesus? Os irmãos estão vendo, irmãos? É a questão do compromisso. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. E Paulo fala de todas estas coisas, porque ele enfrentou todas essas coisas, ele fala a partir do caráter, porque é fácil a gente cantar que ama Jesus, né, irmãos? Com boa música, tocando lá, hoje é dia dos namorados, né? Coloca uma música bem romântica lá, o cantor falando, eu te amo, não sei o quê, aí é fácil dizer eu te amo. Dizer eu te amo para Jesus com boa música aqui, a emoção do culto é fácil, mas dizer eu te amo, Senhor, eu te amo, vem o que vier, nada me separa do amor de Cristo. Aleluia! O que é isso aí, irmãos? É compromisso, porque o nosso caráter se firma no compromisso. Quantas provas nós podemos passar? E eu poderia chamar os irmãos aqui na frente, né, e dizer assim, irmãos, venham aqui, nós vamos orar, para Deus dar alívio para as provas, para Deus tirar todas as dificuldades, para o Senhor abençoar. Isso é de Deus, irmãos? Claro que é. É uma benção a gente buscar a Deus dessa maneira. Mas você poderia vir aqui 100 vezes, irmãos. E às vezes é necessário que Deus desenvolva em você o caráter, que Deus desenvolva em você os cabelos brancos, que Deus desenvolva em você esse compromisso, que muitas vezes nos desgasta, mas que faz a gente se tornar pessoas diferentes, faz nós desenvolvermos em nós o caráter de conquistador. Irmão, se você chegasse aqui há 22 anos atrás, e dissesse assim, pastor, vocês são os mesmos de 22 anos atrás? Claro que não, irmãos. Hoje nós somos outra pessoa, porque nós amadurecemos no processo, nós fomos transformados no processo, nós crescemos no processo. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
E hoje vocês têm uma igreja mais abençoada, mais madura. Eu fico com pena daquelas igrejas que trocam o pastor, né? Quando o pastor está ficando bom, pego e troco o pastor e vem um pastor novo. Misericórdia, né, irmãos? Mas como é bom amadurecer juntos. Como é bom quando a gente fica no compromisso, irmãos. Hoje, nós cremos que nada é impossível. Hoje nós cremos que tudo é possível. Hoje nós cremos que nós podemos e vamos terminar aquilo que nós começamos. Você crê comigo? Amém. Aleluia! Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz assim. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir, ir em frente. E a única coisa, irmãos, que nos ajuda a desenvolver esse caráter de conquistador, é você fazer compromissos e manter os seus compromissos, não importa o preço. As pessoas são muito ruins para fazer compromissos. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Chega um amigo lá, ou um conhecido, gente boa. Você empresta um dinheiro para mim, tal. Você vai pagar? Vou. Quanto tempo você vai me pagar? Não, em 4 meses está pago. Vai lá e fala com a esposa, né? Tem que ver se tem acordo. Fulano quer um dinheiro emprestado, o que você acha? Vou emprestar para ele. Mas a gente sacrificou tanto para estar com esse dinheiro. Mas ele vai pagar? Vai. Não, ele disse que vai pagar. Não, então vamos emprestar para ele. Empresta para a pessoa que disse que ia pagar em 4 meses, faz 4 anos e nada. Daí você liga para a pessoa, fulano, você não disse que ia pagar em 4 meses, homem? O que é isso? Está cobrando os amigos? Misericórdia! Não tem vergonha na cara ficar cobrando? O que acontece, irmãos? Quando nós não cumprimos com aquilo que falamos, quando o nosso sim não é sim, e o nosso não não é não, isso é maldito, irmãos. E quando você não cumpre, quando você não faz valer a tua palavra e os teus compromissos, você desfigura o teu caráter. E é isso que acontece. Você desfigura o teu caráter. Então, da mesma maneira, para nós termos o desenvolvimento do caráter, é necessário que você faça compromisso e que você cumpra os teus compromissos. Jamais você vai formar o teu caráter sem que você mantenha o teu compromisso. Mantenha o teu compromisso com o Senhor, irmão, porque o Senhor é fiel. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, nesses anos servindo a Jesus como pastor, eu tenho visto tantas pessoas que chegam assim emocionadas e recebem Jesus com lágrimas, emocionadas. Eu vou dar minha vida por Jesus, vou seguir a Jesus. Pouco tempo depois estão desviados. E outras pessoas que vieram e nem tiveram tanta emoção, mas têm compromisso, tão firmes, estão até hoje na presença de Deus. Hoje, irmãos, a gente vê tantas pessoas tão volúveis, que não tem palavra, que não tem compromisso, que não tem esse compromisso com pessoas, que não tem esse compromisso com Deus, que não tem esse compromisso com a palavra de Deus. Dizem: Senhor, eu vou te amar de todo o meu coração e amar o meu próximo como a mim mesmo, mas no dia seguinte já estão aborrecidos, com ódio de alguém, falando mal de alguém, criticando alguém.
Não era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Onde é que está o compromisso? Senhor, meu Deus, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E no dia seguinte já está beiçudinho. Julianinho fez tal coisa contra mim. E já vai lá falar mal, criticar. Diga misericórdia, irmãos. Uma pessoa de 17 anos até dá para aceitar, porque é normal, é natural. Mas eu falo, irmãos, de pessoas de 40 anos, 20 anos de ministério, ainda nessa lida. Tem que ter compromisso, irmãos, compromisso com a palavra de Deus. Pessoas que já passaram por não sei quantas igrejas, porque não tem compromisso. Por que as pessoas não mantêm os seus compromissos? Porque elas não têm convicção. A convicção que elas têm é areia. É uma casa construída na areia e não na rocha. Vive 6 anos com uma mulher nova. E daí diz assim, não, a outra não deu certo, mas essa aqui é a mulher da minha vida. Mulher nova. Daí fazem até filhos. De repente abandona a mulher. É isso que está acontecendo com essa sociedade dos dias de hoje, irmãos. Porque as pessoas não têm mais caráter, não têm mais compromisso. Tem carros bons, tem casas boas, moram em apartamentos bons. Buscam as coisas desse mundo, o dinheiro e os luxos e as coisas daqui. Mas tem medo de compromisso, porque o mundo tirou deles os valores, as novelas tiraram deles os valores, essa mídia maligna, demoníaca, que alimenta a mente do senso geral da população, tirou os valores, e hoje as pessoas não têm mais caráter, não têm mais compromisso. Meu irmão, se você está convencido que o casamento é de Deus, então não se junte ou não vá morar com alguém sem antes casar. Isso é coisa desse mundo moderno que está aí. Não esqueça, meu irmão, se você não tiver esse caráter de fazer compromisso, e de honrar os compromissos, você não vai ser um conquistador. Não perca a tua vida, porque é uma vergonha. Nós só temos uma vida, embora existam outras doutrinas que digam o contrário. Mas você só tem uma vida, e isso aumenta muito a responsabilidade. Você tem que ter compromisso nessa vida. Você precisa aprender a viver, irmão. Porque se nós passarmos por essa nossa uma vida e não aprendermos o principal, o que você espera? O que nós esperamos, irmãos? Então que você possa fazer um compromisso com Deus. Tem tanta gente que diz assim, eu estou certo, pastor, tenho convicção que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Jesus é o Salvador do mundo. Mas você não fala dele para o teu colega de trabalho, você não evangeliza, você não fala, você não proclama, você não tem um compromisso com a obra dele, com a missão dele, com aquilo que ele nos ordenou fazer. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, há 27 anos atrás, comecei a falar de Jesus para todas as pessoas, e isso é importante, que você possa se converter e já se posicionar, mostrar de que lado você está. E eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, e falar para os meus amigos sobre a minha vida nova, que eu abandonei meus pecados, que agora eu sirvo a Jesus, e as pessoas começaram a me criticar, começaram a caçoar de mim, começaram a falar mal de mim para os meus pais, mas isso é bom, porque isso fortaleceu o meu compromisso com Deus. Isso fortalece o nosso compromisso com Deus. E as pessoas não vão mais ir lá convidar você para pecado.
Não vão mais convidar você. Ó, fulaninho, vem aqui. Vamos tomar uma cervejinha? Chega aí. Não vão. Certeza que não vão. Se você tem um compromisso com Deus, meu irmão, não vão fazer isso. A não ser que eles estejam querendo te confrontar mesmo, tirar com a tua cara. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Quem está gostando da palavra, diga amém, irmãos. Amém. Aleluia. Pensei que eu estava ficando preocupado aqui. Ainda bem que o povo dessa igreja é um povo bem crente, amém? Amém. Oh, glória, aleluia. Vamos nos pôr em pé, irmãos. O Senhor está aqui, aleluia. Então, irmãos, eu quero fazer um convite nessa noite. Se você quer dizer assim, pastor, eu quero me comprometer com Jesus, quero firmar o meu compromisso com Jesus, não virar pastor, não virar missionário, porque às vezes a pessoa diz, pastor, eu quero virar missionário, quando eu for missionário eu vou fazer a obra de Deus, quando eu for missionário eu vou pregar para os árabes. Irmão, está cheio de árabe em Caçador, está cheio de árabe aí, está cheio de italiano aí, alemão aí, tem tudo aqui em Caçador. Vá testar, teste aqui, porque eu tenho visto pouca gente trazer amigo para a igreja. Desculpe falar, irmãos, nós estamos parados, ainda mais no inverno, e é sério, dizer assim, Senhor meu Deus, eu quero fazer um compromisso sério contigo, com o teu propósito, com a tua missão, com o teu ide, porque Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você quiser fazer esse compromisso, aceitar Jesus como Senhor mesmo, e se comprometer com Ele, irmão, faça essa oração comigo, feche os teus olhos, diga assim, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador, e hoje eu declaro o meu compromisso de Te servir, de fazer a Tua obra, de tomar a missão que o Senhor nos deixou, de levar a sério esse compromisso, e eu declaro que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem os problemas, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nada criado, nada desse mundo vai me separar desse compromisso, desse amor, porque o amor é um compromisso, Senhor, e eu quero me comprometer contigo, Pai. Não quero te servir só na emoção, Pai, mas quero me comprometer contigo com amor verdadeiro, em nome de Jesus, amém.